Pois bem, prosseguindo, estamos na página 88 do livro de Evangelhos. Vamos ao item 5 do material didático. Jesus faz secar a figueira. Bom, o primeiro texto que eu coloquei aí para vocês é o versículo 18 de Mateus capítulo 21. Como eu disse para vocês, faltavam cerca de 6 dias, tá bom, para a morte de Jesus. E agora Jesus, ele saiu de Jerusalém e de manhã ele voltando para a cidade, ao versículo 18, né? E de manhã voltando para a cidade teve fome. Bom, eu peço sempre a vocês para ficar com a Bíblia aberta para nós podermos lermos as referências comparadas dos evangelhos, já que nós estamos fazendo uma harmonia dos evangelhos, né? Um estudo comparativo dos 4 evangelhos e vamos unindo as suas histórias. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 12, que relata a mesma história. E mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler Lucas, não vamos ler outras referências, né? Então Marcos capítulo 11, o versículo 12, ele diz: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, né? Porque Jesus foi para Betânia. Então, lembre-se, Betânia ficava a 3 quilômetros, não é uma distância longa, principalmente para o mundo antigo, que eles caminhavam muito, né? Ok? Ele teve fome. Ou seja, Jesus agora ele vai avistar uma figueira. Lembre-se que a figueira simboliza Israel. Então, vamos retornar para a nossa leitura do livro. Mateus capítulo 21, versículo 19, que diz: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu deixei em destaque aí para vocês essa expressão, nunca mais nasça fruto de ti. O que significa isso? Nós sabemos que na história, católicos, protestantes e reformados, até hoje eles pregam que Israel não faz mais parte do plano de Deus. E um dos versículos que eles se fundamentam é esse daqui, que Israel nunca mais dará fruto como nação. Mas qual é a interpretação da igreja cristã? É que aquela geração, ela não iria mais gerar frutos, não tinha mais como ela se recuperar. O processo que elas estavam era o processo que ela queria matar Jesus, naquela geração que estava governando. Vamos começar pelo sacerdote, né, os escribas. Nesse período do fim, nós veremos em determinados momentos falar as autoridades sacerdotais, né, as muitas turmas de sacerdotes. Israel era muito grande, haviam muitos sacerdotes trabalhando. Então esses sacerdotes, eles queriam matar Jesus. O consenso deles era continuar obedecendo a Roma para a cidade continuar prosperando, e a cidade estava prosperando. Jerusalém era muito rica nesse momento, tanto que o templo de Jerusalém, o templo de Israel, era a maior edificação do mundo antigo. Ela era maior do que o templo de Júpiter em Roma, maior do que o templo de Diana dos Efésios, na Turquia, né, em Éfeso. Então, Herodes, que já morreu, Herodes o Grande, ele tinha realmente muito dinheiro, porque a peregrinação a Jerusalém era muito grande. As pessoas que vinham de todas as partes do mundo, da Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, eles traziam aquele dinheiro
E as moedas que ele trazia lá de Roma, da Grécia, de todos os locais, normalmente tinham uma divindade pagã. Então, no templo, aquelas moedas não eram aceitas. Tanto que nós veremos, Jesus vai entrar em Jerusalém, que ele vai encontrar lá os cambistas. Porque eles falavam, essa moeda não é aceita aqui não, tem que trocar por uma moeda local. E o câmbio, o que é? O câmbio, ele gera um grande lucro. Vocês sabem que até hoje existe as casas de câmbio, hoje até menos, mas eu lembro na década de 80, quando o dólar era muito usado, né, para se livrar da inflação, existe algo que eles chamam de spread, ou seja, a diferença do que você vende para a casa de câmbio pela diferença do que você compra. Um exemplo simples para você: se você for viajar, entrou na casa de câmbio, vamos dizer que você queira comprar $1.000, vou colocar em números redondos, você pagaria hoje mais de 5.000, né, reais. Não, vou botar em número redondo, R$5.000. Você chegaria com R$5.000 e você pegaria $1.000. Se você saiu dali, aí te ligaram, a tua viagem foi cancelada, não compra dólar não. Ih, já comprei, então devolve. Se você entrar na casa de câmbio, acabou de sair, se você entrar na casa de câmbio, eu quero vender esses $1.000, eles não vão te pagar R$5.000. Eles vão te pagar 4.900, 4.800, porque é o spread, é a diferença, é o trabalho deles, né? É natural isso, faz sentido, eles precisam ter um ganho, que é o trabalho deles. Isso acontecia no templo, tá ok? Então, quando diz nunca mais nasce a fruto de ti, está falando daquela geração corrompida. Por quê? Porque claramente o apóstolo Paulo vai dizer que por fim todo Israel será salvo. Então alguém tem que ensinar para os católicos, para os protestantes, para os reformados, que a Bíblia você tem que comparar com a Bíblia. Se o apóstolo Paulo diz que por fim todo Israel será salvo, então eles não deveriam dizer que Israel não é o relógio de Deus, que não existe mais salvação para Israel. Eles não deveriam dizer isso, mas continuam dizendo. Tá bom? Essa heresia nós sabemos com quem se desenvolve. Como se desenvolve com a igreja do purgatório, ou a igreja pagã a partir de Constantino, que é a igreja de Roma, né? Tá bom? Então, nós, igrejas evangélicas, nós pregamos que Israel será restaurado, seguindo a palavra de Deus. Israel será restaurado, tá ok? Ela é um sinal para nós. O apóstolo Paulo disse que eles acabarão por fazer também uma aliança que vai trazer paz para eles, que eles dirão, temos paz e segurança. E o apóstolo Paulo diz, então nos virá repentina destruição. Esse tempo profético está anunciado pelo apóstolo Paulo, ele vai se cumprir, ele vai se cumprir. Tá bom? Eles estão errados quando eles negam isso. Bom, então o texto disse também que a figueira secou-se imediatamente. Naquele momento, está simbolizando o seguinte: Israel está seco. Lembra da profecia de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, que chega um determinado momento que diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Esse aqui é o pior momento da história de Israel. Não existe um momento da história de Israel que possa ser considerado pior. Por quê? Porque eles estão diante do Messias, tá bom? E eles não reconhecem o Messias. Como na aula anterior que nós vimos que Jesus Cristo disse que eles não conheceram o tempo da sua visitação. O que representa quando Deus enviou a salvação para eles, eles não reconheceram. Versículo 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Eles ficaram espantados. Nesse versículo, você está com um livro, você está com a sua Bíblia aberta, Marcos está relatando a história em paralelo. No tópico anterior eu falei com vocês exatamente sobre eles não conheceram o tempo da sua visitação. Eu expliquei o significado da palavra tempo, aqui no grego, kairos, tá ok?
Veja o que Marcos capítulo 11, versículo 13 diz. Ele relata essa mesma história. É importante nós estudarmos os evangelhos sempre em paralelo, porque são dois homens inspirados por Deus, nessa história que Mateus e Marcos que contam, e eles nos trazem uma história completa se nós lermos os dois ao mesmo tempo. Veja o que Marcos diz, capítulo 11, versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas. E presta atenção nessa parte que Marcos fala, que não está lá em Mateus. Ele diz, porque não era tempo de figos. Qual é o tempo de figos em Israel? O tempo de figos em Israel normalmente é o quarto, quinto mês. E para nós equivale mais ou menos a junho, julho, né? Então, é o quarto, quinto mês. E qual o mês do ano do calendário judaico que nós estamos estudando nesse período? É o primeiro mês. Porque nós sabemos que faltam 5 dias para a Páscoa. E a Páscoa, ela ocorria no primeiro mês, no 14º dia do mês de Nissan. Se são 5 dias, nós podemos até identificar esse momento aqui que nós estamos estudando, seria o 9º dia do mês de Nissan, porque a Páscoa seria no 14º dia e faltam aí cerca de 5 dias para a morte de Jesus, né? 5 dias para a Páscoa. Então, quando Marcos acrescenta, né, a informação que não era tempo de figos, lembre-se do tópico anterior. Os tempos determinados por Deus, como estava em Levítico 23, o termo hebraico Moadim, Deus determinou um tempo, porque ele sabia que os israelitas rejeitariam o Messias, então ele rejeitariam o Messias e planejariam matar o Messias, então Deus determinou um tempo. Olha, vocês vão matar, mas só no tempo que eu permitir, porque eu vou colocar uma mensagem para iluminar a humanidade. A morte do Cordeiro de Deus seria, então, na Páscoa, nesse tempo determinado. E quando ele diz aqui que não era tempo de figos, ou seja, não era tempo dos israelitas cumprirem a sua missão aqui na terra. E por que não veio esse tempo? Eu tenho explicado a vocês. Eles estavam numa cegueira espiritual, porque o ensino estava errado, o ensino das Escrituras, a interpretação das Escrituras estava todo errado nos dias do Novo Testamento, e isso é evidente, tá bom? Bom, se você quiser ler também Mateus 16, versículo 3, é uma outra história, mas é usado o mesmo termo, kairós, em que Jesus falou o seguinte, né? E pela manhã, eles dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Qual é o termo utilizado aqui também? É essa expressão kairós, ok? Ou seja, os tempos proféticos vocês não sabem identificar. E essa expressão aparece diversas vezes, né? Como nós vimos no estudo do tópico anterior, Lucas 19:44, foi dito, não conheceste o tempo da tua visitação. Normalmente o termo kairós no grego, moadim em hebraico, ou seja, tempo profético. Vamos aplicar isso aos nossos dias, irmãos. Vamos aplicar isso aos nossos dias. E deixar uma pergunta para vocês. Nós temos conseguido identificar, interpretar corretamente o kairós de Deus, o tempo profético de Deus, o moadim de Deus? Essa é uma pergunta para nós. As interpretações que nós encontramos
aí pelo YouTube, na maioria, né, dos vídeos feitos, principalmente por reformados, que a maioria dos vídeos são de reformados, né? Os protestantes, que são as igrejas luterana e anglicana, eles estão escondidos, né? Praticamente não se vê nada deles. Estão mortas essas igrejas, praticamente só existem na Alemanha. E aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Lá o luteranismo é muito forte. Então, eles normalmente dizem que Israel não faz parte mais do plano de Deus, que Israel não é o relógio de Deus, que não devemos olhar para eles. Sobre esses homens se aplica essa mesma palavra de Jesus. Não conheceram o tempo da sua visitação. Ou seja, eles não estão identificando os tempos proféticos. Porque Jesus está às portas. Os sinais mostram isso, né? O texto continua a leitura, voltando ao nosso livro, agora Mateus, capítulo 21, versículo 20, né? Ele diz: e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou-se imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Claro, pedir o que é correto, porque Tiago vai dizer: se você pedir mal, não será feito. Mas se você pedir para o reino de Deus, para a glória de Deus, para que os homens possam entender a mensagem do Evangelho, então a promessa diz que Deus vai atender sim. Eu comento abaixo. A figueira é símbolo de Israel. E nesse texto aprendemos duas lições. Jesus procurou fruto em Israel e não encontrou. Ele encontrou fruto em cidadãos, mas não na nação, ou seja, as lideranças, em especial a liderança religiosa ou as lideranças religiosas, sacerdotes, escribas, tem que botar os saduceus também nesse grupo, né? Tá bom? Os fariseus, esses que lideravam religiosamente Israel, Jesus não encontrou fruto. Quem era o principal mestre de Israel nesse período? Era Gamaliel, aquele que aparece no livro de Atos. O que ele deveria estar pregando? Ele deveria estar pregando que o tempo que Daniel profetizou que o Messias viria e morreria, tinha chegado, porque tinha como calcular 483 anos, que está lá no livro de Daniel, 69 semanas, né, de anos, 483 anos. Esse tempo estava chegando. Nós sabemos hoje, segundo a arqueologia, que a ordem para reconstruir Jerusalém ocorreu em 455 a.C. Se contar 483 anos, bate 29, 28 depois de Cristo. E é mais ou menos o tempo que, segundo a história, Jesus morreu. Então Jesus procurou fruto em Israel, não encontrou. Até na escola dos fariseus, que seria a melhor, era a melhor desse período. E esse Gamaliel, diz a história, que era um grande mestre. Saulo de Tarso provavelmente estava entre eles também, irmãos. E é uma pergunta boa, né? Por que Saulo de Tarso vai ser o Paulo que consegue interpretar corretamente as escrituras do Antigo Testamento e explica essas escrituras? Por que ele agora, como Saulo de Tarso, não consegue entender? Porque o ensino que ele teve, o ensino de Gamaliel, foi um ensino limitado. Gamaliel, irmãos, segundo a história, ele seria um descendente de Davi também. Porque o avô dele, Hilel, a história judaica considera ele um descendente de Davi. E como descendente de Davi, ele tinha que ficar pianinho. Normalmente nem se declarar descendente de Davi. Esconder isso. Por quê? Porque os Herodes mandavam matar. Porque eles sabiam, tem um descendente de Davi entre nós,
vão tentar colocar ele como rei. Então essas pessoas elas viviam ameaçadas e acabavam se escondendo. Ok? Então ele não ensinava as escrituras como deveria, né? Infelizmente, e resultou nessa cegueira espiritual. Então Israel não conseguia produzir fruto. E segunda lição, aquela geração estava seca e não nasceria mais fruto dela. A figueira, irmãos, ela é a árvore assim que simboliza Israel de maneira especial. A primeira vez que a figueira aparece nas escrituras, sabe qual é? É lá ainda no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, diz que eles colheram folhas de figueira, tá bom? Para cobrir a sua nudez. Isso é profético. Alguns intérpretes na história até sugeriram que a figueira seria a árvore da vida, porque quando eles comeram da árvore que Deus havia dito que não deveria comer, que era a árvore da ciência do bem e do mal, o que eles teriam pensado? Vamos recorrer à árvore da vida para cobrir a nossa nudez. É possível, mas não tem como nós garantirmos isso. Se você for falar isso, fale em termos de possibilidade, é o melhor, né? E nós temos que aprender com essa geração de israelitas que erraram feio. E um dos erros que nós não devemos cometer é afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Tá bom? Porque se nós afirmarmos, nós estamos indo além do que está escrito. E o apóstolo Paulo falou que, no caso a carta aos Coríntios, eles deveriam aprender com Paulo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Então esse é um exemplo para nós vigiarmos, né?